deixa eu trazer para vocês, vamos começar logo com o pé na porta, com essa história do Banco Central. Coloca na tela, produção, por favor, o link aí, do Banco Central põe em sigilo comunicações com Moraes sobre o Master. Abre aí, vamos ler rapidamente. Muito bem, olha aí, ó. Banco Central impôs sigilo total aos registros de comunicação entre autoridades da autarquia. E Alexandre Moraes, não é só o Galípolo não, tá? Todos os diretores. Quem entrou em contato com o ministro está agora preservado. O órgão afirma que os documentos contêm dados patrimoniais e informações pessoais protegidas por lei. Bom, o site Metrópolis pediu acesso via lei de acesso à informação, que deveria ser respeitada, e pediu todos os registros das reuniões e trocas de comunicação referentes ao caso do Banco Master. Mas o BC negou integralmente o pedido. Tá? Com a decisão, ficaram sob restrição, inclusive informações básicas, como datas de encontros, registros de reuniões e trocas de mensagem. Reportagens apontam que o ministro do STF teria pressionado, né, o Banco Central, especialmente o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, para salvar o banco de Daniel Vorcaro, lembrando aí o contrato que a esposa do Moraes tem com o banco, 129 milhões. Tá? O Galípolo afirmou na ocasião que todas as tratativas com o magistrado envolvendo o Master haviam sido devidamente registradas. Documentamos tudo, declarou aí o presidente. Cada uma das ações, reuniões, trocas de mensagens e comunicações, tudo isso está registrado. Tá? A justificativa do BC é a seguinte, Ari. Nos processos em que o Banco Central examina operações de transferência de controle, há, entre outros, dados de operações financeiras protegidos por sigilo bancário, informações pessoais protegidas pelo direito à intimidade e à privacidade, dados patrimoniais, contábeis e estratégicos das instituições supervisionadas protegidos pelo sigilo empresarial. Como as manifestações de caráter técnico do Banco Central tratam integralmente de tais dados sigilosos, não será possível disponibilizarmos as informações requeridas. Fecha aspas. Volta para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou repetir. Tem muito tempo que eu digo isso. Ninguém pode estar acima da lei. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial. Seus funcionários são regiamente pagos por nós, pelos funcionários públicos. Tá? Funcionários públicos não, perdão. Sexta-feira está complicado. Por nós, pagadores de impostos. Tá? Então, assim, tudo que o Banco Central faz, regulação do mercado, controle monetário, tudo isso é de interesse total e absoluto da sociedade. Eu acho até uma brincadeira de mau gosto vocês darem uma justificativa alegando dados que, claro, merecem sigilo, obviamente, dados patrimoniais, sigilos fiscais. Ninguém pediu isso. O que foi solicitado foram dados sobre os encontros, agendas públicas. E agendas públicas precisam ser divulgadas, porque só assim a gente pode garantir a independência que vocês querem, que vocês têm, que vocês precisam manter. Porque eu lembro muito bem que o Campos Neto conversava por telefone com o André Esteves. Ah, mas o Campos Neto, poxa, mas ele foi tão bom. Foi um ótimo diretor-geral, um ótimo presidente do Banco Central. Mas ele não está isento de críticas. Essa é a diferença do trabalho que eu faço. E quando o André Esteves, fazendo uma call com seus clientes VIPs, disse que o Campos Neto me ligou aqui e tal, e estávamos conversando e não sei o quê. Quando ele faz um negócio desse, ele está usando da influência dele, ele está mostrando que ele conversa com o presidente do Banco Central, que comanda. Isso vale muito no mercado. E o André Esteves, lá atrás na Lava Jato, já foi alvo de investigação, de delação. Guido Mantega, havia informação de que ele vazava o que ia fazer com juros, com a Selic, etc, etc. Então é o seguinte, senhoras e senhores, eu sinto muito para vocês, mas a Galípolo não basta ser honesto, precisa mostrar, tá? Precisa provar que é honesto. Então, quando esconde registros simples como registros de agenda que deveriam ser públicos, está parecendo que não. Isso vale para Galípolo, isso vale para Campos Neto, isso vale para qualquer um. Valeu para trás, tem que valer para frente.
E eu acho engraçado pra cacete essa ondinha agora levantada pela Globo e por todos os parceiros, dizendo que não pode criticar o Banco Central. Pois se o Lula, desde a campanha, metia o cacete no Campos Neto, se a Gleisi falava que o Campos Neto fazia terrorismo econômico. Eu não esqueço, aliás, eu tenho uma lista de matérias aqui. Uma lista, ó. PT tenta culpar Campos Neto por juros altos e blinda Lula. Lula critica a gestão do BC sobre Campos Neto. Totalmente irresponsável. Sem citar Galípolo, Gleisi critica o BC. Diz que taxa de juros aumenta a dívida pública. Ministra Gleisi diz que a alta da Selic de Galípolo é incompreensível e que juros é estratosférico. Gleisi critica a atuação de Campos Neto do BC, herança maldita. Gleisi critica terrorismo econômico de Campos Neto. Gleisi ataca Campos Neto e imprensa por manutenção da taxa de juros. Estava em 10,5 na ocasião. Nessa matéria aqui, estava em 10,5 ainda. Querem submeter o Brasil a uma ditadura monetária, diz Gleisi. Aí sabe o que aconteceu quando o Lula sumiu? Quando o Lula trocou o Campos Neto pelo Galípolo? Até o Haddad, olha aqui, ó. Haddad culpa Campos Neto por Selic a 15%. Olha, vocês vão enganar os otários, os bobos da corte. Vocês podem fazer a crítica que vocês quiserem. Aquelas que vocês querem. A esquerda pode fazer de tudo nesse país. Pode montar na cabeça do cidadão, pode acabar com o judiciário, pode fechar o Congresso Nacional, pode trepar em cima do Banco Central, pode desestabilizar as instituições, pode atacar o mercado financeiro, pode fazer o que quiser que não acontece nada. É tudo legitimado. Me explica aí. O que podia acontecer agora não pode mais. Luiz Lima, me fala. Não pode mais falar do Banco Central só porque o Banco Master estava pagando influenciadores? Cláudio, a gente deve falar o tempo todo. Quando eu citei aqui no início, eu acho que você deve conhecer a jornalista Adriana Matos, que no Valor Econômico, no dia 20 de novembro, publicou um infográfico aqui, junto com a designer Tatiana Arada, sobre os nomes envolvidos nessa blindagem do Banco Master. E você citou o BTG aqui ele está na parte de baixo, aqui com o senhor André Esteves também, com ligação com um monte de político. Eu vou citar aqui Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Henrique Meirelles, todos apontados pela jornalista Adriana Matos como consultores. Escritório de Advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Jacques Wagner, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, todos aqui ligados, Augusto Lima, CEO aqui do Master. A gente tem a Flávia Moraes, que agora é Flávia Pérez, apresentando Ciro Nogueira. A gente tem Hugo Mota, a gente tem Arthur Lira ligado a André Esteves. A gente tem uma ligação que fez com que prefeitos e governadores depositassem recursos de professores, de enfermeiros, de médicos dos municípios e do estado nesse banco falido, que deve 56 bilhões aqui à União. Só o Rio de Janeiro aplicou 2 bilhões e 600 milhões de reais de fundos de pensão, de servidores públicos. Agora, a gente blindar de modo que o eleitor, o contribuinte, que o brasileiro não saiba dessas relações espúrias aqui, isso aqui é catastrófico. Isso aqui é golpe à democracia, né? Então, Cláudio, parabéns aí pela sua posição, transparência. Eu acho que o Valor Econômico deve ter recuado, eu não sei. O André Esteves, para você ter noção, aqui no Rio de Janeiro, o BTG comprou a Vila Olímpica, que fica aqui na região da Barra da Tijuca. Está comprando tudo que é hotel no Rio de Janeiro, prédios históricos. BTG que também tem como um dos sócios o irmão do prefeito Eduardo Paes. Então, a blindagem que essas pessoas fazem, né? E eles estão, parece que, vencendo o jogo, né? A gente se apresenta lá na Câmara dos Deputados, poucos senadores que realmente são fiéis a propósitos básicos de transparência e de verdade, Cláudio. Mas se não for a imprensa brasileira, se não for Cláudios Dantas espalhados pelo país, a gente vai ter muita dificuldade nessa eleição de outubro, porque olha como esses caras estão pressionando para que o brasileiro não tenha acesso à verdade.
Ó, você foi preciso, porque as pessoas esquecem, parece, e eu estou vendo muita gente da direita embarcando nessa narrativa, porque é o seguinte, é como se se um lado fosse o do bem e o outro fosse do mal. Como se alguém conseguisse dar um golpe de quase 60 bilhões, que é o que se estima aí do Banco Master, como se ele tivesse feito isso sozinho, como se ele pudesse fazer isso sozinho, né? É um gênio, né? Como se fosse sozinho, esquecendo que os CDBs fajutos com promessa de 140%, 150% de rentabilidade foram distribuídos no mercado pela maior corretora do país. E tem muita coisa para se investigar ainda disso, porque esses direitos creditórios, os precatórios, precisam ser validados, precisam ter nota, tem que ver as empresas que fazem a análise de risco, que dão as notas. Cadê? KPMG, XP, Nubank. Tem gente pra caramba aí. Tem que ver, tem que analisar e investigar o papel de todos. De todos. Isso inclui órgão regulador, isso inclui Ministério Público, Polícia Federal, quando deveria fazer uma investigação não faz. A gente vai falar do Lulinha aqui, a gente já vem batendo. Aí você vê, pô, dá pra confiar numa investigação da Polícia Federal se o diretor da Polícia Federal é o cara que dá coletiva para dizer que não tem, o fulano não está envolvido, e depois aí tá o irmão do não sei quem, quando começou a estourar esse negócio do INSS, agora tá lá o diretor da Polícia Federal conversando com o advogado, o filho do presidente da República. Como é que o cidadão acredita nas instituições? O problema é que acabou o pudor. Antigamente, deputado, a gente tinha algum pudor. As coisas aconteciam mais debaixo dos panos. Hoje elas acontecem ao vivo, em cores, à luz do dia, e ninguém se importa. O Dias Toffoli pega um inquérito desse sem razão nenhuma, coloca na mesa dele, abre a gaveta funda, né? Coloca lá dentro da gaveta, fecha a gaveta com a chave que só ele tem, diz que também está tudo sigiloso e acabou. Agora eu te pergunto, você como parlamentar, vocês já estavam querendo esses registros de saber, porque se o Galípolo disse que tinha tudo registrado, como é que a gente, né? Qual é o próximo passo? Bom, então, Galípolo, forneça ao Congresso Nacional, porque a gente não pode esquecer que o presidente e os diretores são sabatinados, ou seja, eles têm a validação do Congresso, o Congresso tem a responsabilidade, inclusive, de acompanhar, de monitorar a gestão do Banco Central. Então, assim, qual é o próximo passo? Entrega pra gente aí os registros, pra gente precisa saber com quem o Moraes conversou, se isso foi gravado, se isso foi registrado em ata, se teve ata da reunião, o que foi pedido, o que deixou de ser pedido. E eles não estão nem aí, a coisa é feita à galega, tipo, que se exploda a sociedade. Olha, isso é um risco, porque isso vai criando uma pressão na sociedade, uma pressão de insatisfação, de indignação, que uma hora explode, como a gente está vendo acontecer em vários países. Não há compromisso, Cláudio, com a estabilidade do país, não há compromisso. Nós temos homens e mulheres públicos que ocupam cargos públicos que parecem que não têm compromisso algum. O único compromisso é com eles próprios. Eles estão colocando uma bomba relógio e dando corda nessa bomba relógio, uma bomba relógio da sociedade, do Brasil inteiro. Isso é um absurdo. Não tem responsabilidade na condução e na pacificação. Ô Cláudio, deixa só eu citar aqui, há alguns dias foi noticiado que o Banco Master ele ofereceu para blogueiros, né, 1 milhão, 2 milhões de reais para falar de forma positiva do Banco Master, né, e ir contra o Banco Central. Nós temos nomes aqui, no gráfico da jornalista Adriana Matos do Valor Econômico, ligados a André Esteves, Rodrigo Maia, Arthur Lira, Eduardo Cunha, Gilmar Mendes, Fernando Haddad, Paulo Henrique Costa, o presidente do BRB, Ibanez Rocha, Antônio Rueda, Celina Leão, Hugo Mota. Tá aqui, ó, não sei o que estou falando não, tá? É uma reportagem do Valor Econômico, tá? Olha, se o blogueiro, eles oferecem 1 milhão, 2 milhões para blogueiro,
tem que ser transparente, porque a gente tem que chegar, essas pessoas aqui, ninguém faz nada de graça. Eu acho que um dos poucos que faz alguma coisa de graça lá é o Partido Novo, que nessa emenda de comissão última aí de 2 bilhões, o Partido Novo recebeu zero. Não fizemos questão absoluta nenhuma de receber emenda de comissão. Mas quando um governador aporta 2 bilhões e 600 milhões de reais no Banco Master, no banco falido, amparado por essa blindagem que ele deve ter sentido confortável para fazer. Houve vantagem desse governador aportando esse valor, já que um simples blogueiro recebe uma oferta para defender o banco de 2 milhões? Qual oferta um governador, um prefeito, recebeu para aportar tamanho volume de dinheiro de servidores públicos dos seus municípios e dos seus estados? Olha, isso aqui é um escândalo tamanho que, graças a Deus, a independência do Banco Central começa no governo Bolsonaro. Porque se não tivesse independência, eu tenho certeza, Cláudio, que o Galípolo já tinha caído há muito tempo. Ele tem razão. Aí ele tem razão. O Ari... Aí ele tem razão. O Ari discorda de mim. Hoje o Ari vai tomar pancada do chat. Ou vai ser elogiado, não sei. Ari, fale o que você estava me falando aqui. Não, eu quero dividir essas questões. Lá, ó. Eu quero dividir essas questões em algumas partes. Vamos à questão do sigilo do Banco Central. Sigilo do Banco Central é mandatório. Por que é mandatório? Da mesma forma que o sigilo da sua conta corrente é mandatório. Se o Banco Central trata com a corrente conta corrente de 220 milhões de brasileiros, o sigilo das comunicações dos funcionários do Banco Central tem que ser garantido para que nestas eventuais comunicações não se quebre o sigilo das pessoas. Então, a primeira missão de um presidente do Banco Central é manter a ordem da instituição. O caso do Banco Central brasileiro é ímpar no mundo. O deputado colocou muito bem, se não fosse a independência do Banco Central, do governo Bolsonaro, hoje nós estaríamos muito piores. Com essas investidas que o Lula e a Gleisi fizeram, eu escrevi vários artigos, inclusive vou mandar um para publicar, daquela época, condenando, da mesma forma que condeno hoje, as investidas contra o Banco Central, como estou dizendo que não tem a menor condição de prosperar essa atuação do Supremo Tribunal Federal em relação à intervenção do banco. Não tem porquê. Eu já assisti no Brasil 147 intervenções, 90 e tantas liquidações de bancos no Brasil, e eu nunca tinha visto o que estou vendo na questão do Master. Intervenções externas à intervenção. O Banco Central entrou com a liquidação do banco no momento próprio, da forma própria, pelo que se dá para saber, e o fez bem. Bom, o sigilo que o presidente do Banco Central mantém, ele tem que manter. Porque eu vou dar duas situações em que o presidente do Banco Central precisa comunicar-se com banqueiros e com a sociedade para se informar. Para estabelecer a taxa neutra e o hiato do produto. O que é taxa neutra? A taxa neutra é aquela taxa pelas quais os bancos deixam de aplicar em investimentos e passam a aplicar no Banco Central. E como é que ele faz isso? Ele conversa com o banqueiro, ele liga para o banqueiro: ô, seu fulano, o senhor está aí, qual é essa taxa neutra, quando é que eu estou e tal. E ele conversa, e ele e os outros diretores, a partir da sensibilidade que ele tem no contato com o meio bancário, ele estabelece a taxa neutra, que é o princípio básico da taxa de juros que vai colocar a política monetária em andamento. Então, esta é uma comunicação que ele tem que ter. Ele não vai chegar ao público e dizer para o público: olha, conversei hoje com o presidente do BTG, com o presidente do Itaú, com o presidente do Bradesco, com o presidente do Banco A, do Banco C. Porque na medida em que ele fizer isso ao público, ele está cometendo uma inconfidencialidade e está gerando uma especulação no mercado. O mercado vai especular em cima de qualquer comunicação que o presidente do Banco Central dê. Seja, comuniquei que estou em uma entrevista com o presidente da República. Ele tem que comunicar e dizer qual é o assunto. Senão isso gera especulação, isso gera flutuações de mercado, com prejuízo a todas as pessoas. O Hugo, que está aí, pode confirmar o que eu digo. Então, as comunicações dos presidentes, do presidente do Banco Central e dos seus diretores são reguladas, não podem ser a qualquer caso. Então, se no caso ele tiver uma decisão judicial
decisão judicial que levante o sigilo das comunicações dele, ele irá cumprir. Aí sim, mas aí nós teremos uma situação judicial e não terá especulação. Ah, porque teve tal dia, falou tal assunto e deixou tal assunto. O presidente do Banco Central não pode se sujeitar a fofocas. Então, esse tipo de situação que permeia e que a imprensa justamente usa e tem que usar, fonte, não dizer quem informou, isto é fato, faz parte da liberdade de imprensa, do não ter controle da informação, é fato. Então, este é um fato real. A questão do organograma que o deputado apresenta, fantástico. Aliás, quando o deputado disse a data que ele nasceu, eu me lembro do ano 77, nós começamos a discutir a anistia. Aí, aquele organograma é que mostra o que não é Banco Central que está ali, todo um environment, todo um envolvimento político numa questão que envolveu um banco, porque o envolvimento político ali não é só o banco é um veículo que tem muito mais por trás, e é isso que tem investigado. Eu brinquei hoje com um amigo meu, a questão do Master não é de banco, é de 171. É 171, estelionato. Então, é tratar aquilo, o caso do Master é caso de polícia. Não é quando ele chegou no banco, o Banco Central está cumprindo o papel dele, liquidar o banco, tirar, proteger dentro da lei os direitos que as pessoas têm que depositar no banco. Ari. É isto. Agora, o restante é polícia, é 171. Olha só, eu concordo em parte. Mas a gente está tratando de um caso que, assim, primeiro, investiga. Você fala assim, se houver decisão judicial. Não vai haver decisão judicial porque não há ninguém vai pedir abertura de divulgação de agenda do ministro Alexandre de Moraes com o presidente do Banco Central. Eu quero saber o juiz que vai fazer isso. É o Dias Toffoli, que arrogou para si por nada esse caso? É o Dias Toffoli que vai pedir? Não vai. Não existe judiciário disponível para fazer a investigação necessária, tá certo? Primeira coisa. Outra, a gente não está falando de um banco que está operando, a gente está falando de um banco liquidado e que está sendo investigado, que o fundador, o presidente do banco já foi preso e está na domiciliar lá com a tornozeleira e os demais diretores. A gente está falando de um fato consumado. Vai especular em cima de quê? Agora, a sociedade, como é que a sociedade então vai tomar conhecimento disso? Vai ter que ser através de uma CPMI, o deputado. Porque assim, eu não consigo enxergar outra esfera de competência para que haja uma demanda que precise ser atendida, para que a gente possa ter acesso e conhecer e saber se o Alexandre de Moraes cometeu tráfico de influência ou não, porque é disso que se trata. A gente tem que falar a coisa como ela é. A gente tem uma denúncia de um contrato de 129 milhões da mulher do ministro, que é advogada, que não aparece nos autos, aparece acho que em um processo. Concordo com e ela não tem agenda nenhuma com ninguém do Banco Central. Então ela foi contratada, mas ela não exerceu o papel. E quem tem agenda é o ministro do Supremo, marido dela. Então a gente precisa saber para ontem o que está acontecendo. Concordo. Ô, Cláudio. Só um minuto. Eu queria fazer Ari, por favor, Ari. Eu concordo em gênero, número, grau. CPI é para isto. CPI dará condição de depoimento. Na hora que o presidente do Banco Central sentar na CPI, ele terá que dizer, atendi tal dia, fez isso aqui, tem tal gravação. Aí é questão mandatória. Existem, inclusive, casos no Senado americano em relação ao FED nesse sentido. Até chegar à CPI, ele não tem o direito discricionário, tipo, vou comentar. Porque se ele comenta, por exemplo, não, nós vamos pagar o FGC, que não está sendo pago, por exemplo, ou nós não vamos pagar, isso mexe no mercado no dia seguinte. Isso dá especulação, sobe o dólar, cai a bolsa, qualquer coisa desse tipo, e isso é especulação. São informações que não devem circular pela autoridade. CPI, isso mesmo. A atitude do deputado é perfeita. Deputado tem o direito de fazer o que bem entender. CPI é para isso. Excelente. Agora eu gostei. Ô deputado,
Coloca na tela também, Felipe, o nosso querido Hugo Queiroz, que eu quero devolver para ele também. Quero colocar ele na roda aqui. Cláudio, eu concordo em parte com o Ari, concordo com você, Cláudio, que um momento desse tão tênue, né? A gente não pode ficar defendendo o crime. O advogado tem o direito de defender o criminoso. Quando eu estava na CPMI do INSS, estamos na CPMI do INSS, foram mais de 30 sessões, teve um momento que eu perguntei para um dos advogados que estavam defendendo um sindicato, se eu não me engano a Conafer, né, que é um sindicato fundado em 2011, com a presença do Lupe, do PDT, está até foragido o presidente desse sindicato, se eu não me engano é o Carlos Roberto, um cara foi com as mãos pintadas de preto. E eu perguntei para o advogado quem estava pagando, né, os serviços dele, são advogados muito caros, né, advogados criminalistas, e ele se sentiu super ofendido. Organizações internacionais já falam para o Brasil há muito tempo que advogados que defendem traficantes, criminosos que desviam recurso público, ainda mais os aposentados, tenham aí o seu sigilo, né, e a sua transparência, porque os advogados, além de roubados, estão com seu dinheiro sendo usados pelo sindicato para pagar advogados carésimos para defender criminosos em relação à defesa dos próprios aposentados. Então, quando a gente vê esse caso do Banco Master, ele não tendo esses sigilos quebrados, a gente vê que a defesa é para o crime, e não propriamente defendendo somente o criminoso, né? A gente tem pessoas aqui, que eu vou novamente mostrar esse gráfico aqui, pessoas, que receberam milhões, né? Eu não sei quanto recebeu o senhor Ricardo Lewandowski, chefe da Polícia Federal, né? Que está se despedindo hoje, mas quanto ele recebia para ser consultor do Banco Master? Quanto o Guido Mantega recebe para ser consultor do Banco Master? Quanto que, aqui, o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, recebia para ser consultor do Banco Master? Quais vantagens as pessoas levavam? Então, se a gente não quebrar esse sigilo, eu acho que a gente vai continuar defendendo o crime no Brasil. Hugo, deixa eu botar o Hugo aqui. Eu só queria fazer um comentário no sigilo. Deputado, o senhor tem toda a razão. Tem que abrir a CPI e quebrar o sigilo. Mas pela CPI. Entendi. Pela CPI. Hugo, quero ouvir você sobre essa questão, por favor. Então, Dantas, ouvindo, né, e acompanhando aqui o deputado e o Ari comentando, né, e o seu complemento, eu gostaria de trazer também o aspecto de distribuição de responsabilidades, né? Então você citou distribuidores, você citou regulador, você citou políticos, enfim, todos eles têm responsabilidades nesse caso. Então, quando a gente pede transparência, é justamente para que possa atribuir a responsabilidade a cada qual e aí cobrar dentro dessa responsabilidade. Nós do mercado aqui, né, pelo menos as pessoas que trabalham de maneira correta e adequada, nós sempre analisamos, produzimos estudos, avaliações a respeito dos títulos, né, enfim, dos investimentos disponíveis. E teve, né, durante essa vida do Banco Master, algumas passagens públicas que mostraram a atuação de entes de mercado. O exemplo do pessoal da Caixa Econômica, da Caixa Asset. Eles analisaram o Banco Master, os números públicos, os balanços que estão ali no Banco Central, que são divulgados pelo próprio banco no seu site, e chegaram à conclusão de que não era um banco saudável e vetaram a operação. E o que aconteceu? Interferência política. A gente viu depois o que aconteceu com eles, né? Perderam as suas funções, perderam os seus cargos. Conheço todos eles. Sei, os três que perderam a função por conta disso são profissionais de alta qualificação e vetaram porque, sim, era um banco ruim, era um banco que não tinha sustentabilidade, era só um verniz de coisas inovadoras financiado e sustentado por alguma coisa que precisava de um ambiente do que a gente está vendo agora, regulatório, jurídico, político, tudo isso para dar o verniz de sustentabilidade. Então o mercado, ele já sabia, tinham diversos agentes do mercado que já sabiam e jamais investiram ou se posicionaram no Banco Master.
porque já tinham feito esses estudos, essas análises, a viabilidade econômica dessa instituição. Então, se a gente do mercado, com informações públicas, chegou a essa conclusão, com certeza, a questão regulatória já sabia. Com certeza sabia da iliquidez, que os títulos não tinham lastro. Então, já deveriam ter feito tomado as decisões de intervir antes, mas bem antes, muito antes de permitir chegasse a esse tamanho de operação. E esse desfalque que vai dar aí no FGC. Então, foi um conjunto entre político, regulatório, jurídico, né, que permitiu chegasse a esse tamanho, a esse escândalo do banco. Mas poderia ter sido evitado antes, e agora o que cabe fazer são as críticas devidas e as responsabilizações devidas para cada um dentro da sua participação. O Banco Central falhou, com certeza falhou. Políticos que jamais deveriam ter esse tipo de interferência foi permitido. E jurídico, o que a gente viu dos 129 milhões, é um absurdo enorme que deu a chancela e o verniz de legalidade, né? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil nas instituições é esse tempo todo dando verniz de legalidade, descumprindo regras, leis e normas que não permitem, mas como o brasileiro médio, infelizmente, não conhece muito de leis e nem de responsabilizações e atribuições, acha normal o judiciário entrar em qualquer lugar. E não é assim que funciona. Existem as regras, existem as instâncias, e elas não estão sendo respeitadas no Brasil. Então é por isso que a gente vê acontecer esses escândalos de tempos em tempos, mas aqui agora ficou latente. Se não fosse esse ambiente escuso e promíscuo construído, não chegaria nunca a esse patamar. Então, sim, tem que criticar mesmo, tem que criticar a atuação de regulação, tem que criticar esse pano de fundo jurídico que não deveria ter acontecido, e tem, obviamente, que criticar conselho de administração. Viu, Luiz Lima, o deputado, falando a respeito dos consultores? Na verdade, eles foram conselheiros, né? E conselheiros de administração, você é estatutário, CPF, tem que pegar lá essa turminha e pôr no CPF deles. Eu sou conselheiro de administração de algumas empresas, eu coloco meu CPF à disposição dos acionistas dos investimentos lá. Então eu vou ter aquele tom de prudência no que eu estou tomando de decisão, analisar profundamente, ser criterioso, porque o meu CPF está em jogo. E é isso que a turma, ou a maior parte da população não entende. E eles estão querendo evitar, porque vai pegar gente grande. É simples assim. E aí a CPI vem para isso. O Ari está me dizendo aqui que... Puxar. Ari... Daí Perdão, antes de falar. Não, o Ari está me dizendo aqui que esses conselheiros, eles já deveriam estar inabilitados com a liquidação, é isso, Ari? Exatamente. Automaticamente? Ou tem que abrir um... Não, na minha época, todos os conselheiros estatutários que respondem são inabilitados. Eu vou usar o caso do Garantia, que passou e tem pessoas notáveis hoje que estão inabilitados pelo Garantia, desde a época, enfim, são inabilitados. Eu, por exemplo, pessoalmente, fui convidado para conselheiro de um banco, olhei o balanço do banco, eu não quero, porque eu achei que o banco tinha risco. Eu não aceitei ser conselheiro porque eu olhei o balanço, isso aqui pode quebrar. Se quebrar, eu vou responder. E tem um detalhe, não sei se no Brasil já funciona assim. Na Sarbanes-Oxley, nos Estados Unidos, os conselheiros, os auditores, enfim, não têm o direito de dizer que não conheciam a informação, que a informação não foi passada. Eles têm obrigação de saber a informação. Eu não sei se no Brasil, mas a Sarbanes-Oxley, que regula o mercado americano, diz isso. Assinei. mas não botaram no balanço, não escreveram. Não esquece, se você faz parte e você é responsável. E é assim que o Banco Central se posiciona, ou se posicionava. Agora não sei se está mais liberal. Então, complementando esse ponto que o Ari colocou, a CVM deveria, obviamente, abrir processos e sindicâncias para inabilitar essa turma, entendeu? Não deixar com que eles ocupem cargos relevantes em instituições ou empresas. E isso é regramento, gente. Isso é regramento do Brasil.
mas tudo, e aí a fumaça levou para o STF para isso, para gerar esse verniz de legalidade e evitar com que as pessoas exerçam as regras, coloquem em prática as regras e as punições devidas a cada um dos cargos. Eu já vi, Dantas, pessoas inabilitadas por 5, 10 anos pela CVM de ocupar cargos de conselho por muito menos. Por coisas tipo, não divulgou um fato relevante sobre uma operação da companhia. Ficou inabilitado. 3, 4, 5 anos. Agora os caras são do conselho de um banco, de uma instituição financeira, quebram a instituição financeira, né, com fraudes, e nada acontece. O que é isso? Não dá, é inadmissível. Esse aspecto é mais uma camada de análise que a gente acrescenta no nosso debate e que você que está nos assistindo só vai ver aqui.